A gente costuma acreditar que tem uma bússola moral bem firme, né? Mas e se ela pudesse ser desviada com uma facilidade impressionante? Vamos dar uma olhada nas forças ocultas que, no fundo, moldam as nossas decisões. Para a gente começar a entender isso, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa comigo, a decisão está na sua mão. É preciso escolher um programa para combater uma doença que vai ser fatal. A sua escolha vai definir quem vive e quem morre. Olha só o primeiro cenário. A escolha é entre o programa A, que garante que 200 pessoas serão salvas, e um outro programa com uma certa probabilidade de salvar todo mundo ou ninguém. A maioria esmagadora das pessoas escolhe o programa A. Agora, quando a gente muda as palavras e a escolha passa a ser entre o programa C, onde 400 pessoas morrerão, e um outro, com probabilidades matemáticas idênticas ao anterior, a maioria muda de ideia e escolhe o programa arriscado. O mais estranho disso tudo, os programas A e C são exatamente os mesmos, assim como as outras duas opções. A única coisa que muda é a forma de falar. Essa inconsistência é chocante, né? E não é por acaso, não. É a primeira grande pista de que a nossa bússola moral, que parece tão firme, na verdade é bem instável e pode ser influenciada muito facilmente. Então, que forças são essas? Que poderes ocultos conseguem bagunçar nosso senso de certo e errado desse jeito? O primeiro culpado é uma coisa que a gente encontra todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta do poder que ela tem. A maneira como uma escolha é descrita. As palavras não só informam, elas podem manipular. O nome disso é efeito de enquadramento. A ideia de salvar 200 vidas soa muito mais positiva, muito melhor, do que 400 pessoas morrerão, certo? Mesmo que, no fim das contas, o resultado seja exatamente o mesmo. Mas olha, a manipulação não vem só de fora, não. Às vezes, é a nossa própria reação instintiva que nos deixa sem palavras. Pensa nessa história aqui. É um ato que não tem vítima nenhuma, não prejudica ninguém, mas para muita gente soa instintivamente errado. Essa perplexidade moral revela mais uma pista. Os nossos julgamentos nem sempre são baseados só na razão. Bom, agora vamos passar para uma força poderosíssima que molda as nossas intuições antes mesmo da gente começar a pensar de verdade, a nossa cultura. Pesquisas feitas por Nisbet e Cohen, por exemplo, identificaram uma cultura da honra no sul dos Estados Unidos, onde defender a própria reputação é um valor moral central. Isso não é só uma questão de mentalidade. O negócio é biológico. Esse estudo sobre os níveis hormonais depois de um insulto é brilhante e ilustra isso perfeitamente. E tem mais, um outro experimento revelou o quão profundo esse valor cultural afeta o julgamento moral no mundo real. E aqui está o ponto crucial. Os empregadores do Sul responderam com muito mais compreensão ao crime motivado pela honra. Isso mostra de uma forma poderosa que a cultura não só influencia, mas pode redefinir completamente o que é considerado perdoável. Bom, já falamos do enquadramento e da cultura, mas e o que acontece dentro da nossa mente? O psicólogo Jonathan Haidt sugere que a gente tem dois sistemas competindo aí dentro. Um é aquele sentimento visceral, imediato, intuitivo, e o outro é um processo mais lento, mais racional. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que, na maioria das vezes, é o nosso instinto que toma a decisão. E o nosso cérebro racional, ele só corre atrás, criando uma história para fazer aquela decisão parecer lógica. Essa ideia é desafiada por um famoso experimento mental do filósofo Robert Nozick. Ele testa o que a gente valoriza de verdade, sentimentos prazerosos ou a realidade em si. A maioria se recusa a se conectar na máquina, mas aqui vem a reviravolta. Quando é dito a um segundo grupo que eles já estão na máquina, a maioria escolhe não sair. Isso mostra como a nossa intuição é fortemente influenciada pelo status quo, valorizando a realidade que a gente conhece mais do que uma mudança para algo desconhecido. Então, depois de tudo isso, a questão continua. Dá para confiar em nós mesmos? A gente viu com que facilidade a nossa bússola moral pode sair do curso, seja por palavras, pela cultura ou pelos nossos próprios instintos. O que tudo isso quer dizer é que o nosso senso de certo e errado não é um instrumento fixo, racional, mas sim um produto bem complexo de um monte de influências ocultas. E isso nos deixa com um pensamento final, bem provocador sobre a natureza das nossas próprias escolhas morais.